Esse é o Bem-Estar Capital, seu podcast de política pública e governança favorito. Hoje a gente tem o prazer de anunciar com o Felipe Camargo. Fazendo uma pergunta na linha do que o Júlio falou, quais são os fatores-chave que vão diferenciar, por exemplo, a tendência da maioria dos países com o coronavírus é decrescer, o PIB contrair, enfim. Mas quais são os fatores-chave que vão diferenciar, por exemplo, um PIB decrescer 10%, 15% para um decrescimento mais leve? Bom, acho que tem alguns fatores. Essa é uma excelente pergunta, né? Mas ela exige uma resposta um pouco longa, tá? Ela é bem objetiva, porém um pouquinho cruel com quem está respondendo. Mas vamos lá, devagarzinho. Acho que tem dois campos principais aí que a gente pode trabalhar para justificar por que o Peru contraiu mais que Brasil, enfim, tá? O primeiro lado mais simples, tá? Como é que a gente olhou inicialmente para essa crise de coronavírus desde o começo e como isso se concretizou, acabou se concretizando? As economias elas têm exposições diferentes a cada um dos setores, tá? Alguns PIBs são 10% turismo, 15% bares e restaurantes, 5% hotéis. Então, existem esses serviços que são muito mais suscetíveis à contração por causa de uma restrição de mobilidade, de uma quarentena, que outros, tá? Alguns setores são mais suscetíveis e países são mais suscetíveis porque têm mais participação desses setores no seu produto interno bruto e por causa disso são mais suscetíveis também. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o setor de hotelaria e turismo, esse é um setor que é quase 10% do PIB, aproximadamente 10% do PIB na Colômbia e no Peru. São países que sofreram bastante em virtude disso. Tá? Quando você vai pensar em bares e restaurantes, aí vai depender muito da política de pandemia de cada país. O Peru foi super duro na quarentena que eles implementaram. Foi uma quarentena que eles colocaram militares na rua, impediram as pessoas de fato sair de casa. Se elas não tivessem uma justificativa de voo no mercado, alguma coisa assim, às vezes inclusive iam presas. Então, acontecia de algumas quarentenas serem bastante heterogêneas em relação a outra. Isso se viu muito, muito fortemente na região andina, né, nos países Peru, Colômbia e Chile. Tá? Essas quarentenas elas foram um pouco mais fortes, principalmente no início ali, nesses países, e a Argentina acabou tendo uma quarentena bastante restrita também, bastante forte. Então depende desses dois fatores assim que são mais intuitivos, tá? Agora, passando para a parte mais complicada da resposta, desculpa, Júlio, te interromper, mas é porque ela é bastante longa. Não, fica à vontade. É porque você deu uma parada, eu pensei que você tinha encerrado. Não, é só porque eu cansei, mas eu acho que eu vou ter que complementar ainda mais. Então, ainda tem o outro lado, que é o lado das condições pré-existentes, que a gente chama, tá? Que são mais complexas. Quais são essas condições pré-existentes? Tem os fatores de detalhe, assim, de leitura de jornal, de trabalho de formiguinha, que é saber quantos leitos por habitante cada país tem, qual é a capacidade hospitalar, qual é a condição sanitária, qual é a densidade demográfica, qual é a concentração dessa densidade demográfica das cidades, das principais cidades que tem em cada país. Então, todos esses detalhezinhos microscópicos, muitas vezes, que muito analista deixa passar, inclusive a gente não olhou tudo no detalhe em relação a isso, afetam como a pandemia se espalhou, qual foi a velocidade de espalhamento da pandemia, qual foi a gravidade e qual foi a necessidade de resposta dos governos de cada país em relação à pandemia por isso. Tá? Além disso, além desse segundo fator que é complicado, que depende de cada país e que a gente teria que discutir no detalhe cada um, se vocês quisessem saber, teve a resposta fiscal, o gasto que o governo fez para manter as pessoas em casa, então toma aqui um complemento salarial para você que não vai poder trabalhar, também tem a ver com o grau de informalidade no trabalho, qual que era a infraestrutura de política pública que o governo tinha
antes da pandemia já, né, se o governo tinha uma base de dados mapeando quem era pobre, quem era rico, quem trabalhava informal, quem não trabalhava informal, quem recebia benefício do governo, quem não recebia, quais regiões concentram mais pessoas que têm esses problemas. Então, esse tipo de base de dados, uma coisa que o Brasil até tinha. O Brasil tem uma base bacana do Bolsa Família, que ele conseguiu usar bem, que ele conseguiu muito rapidamente chegar com dinheiro na mão de gente que não tinha condição de se manter sem poder trabalhar, porque era um trabalhador informal, que muitos países não tiveram. Então, um dos fatores, até já respondendo, um dos fatores principais do Brasil ter saído um pouco melhor dessa crise foi o fato dele ter gastado uma montanha de dinheiro, mas até que foi uma montanha de dinheiro que chegou na mão de quem precisava realmente, tá?